Fala galera 01, beleza? A gente tá num clima mais descontraído, cenário um pouquinho diferente lá do nosso estúdio, porque a gente não descansa nem nas férias, sua prova tá muito perto, prova PM São Paulo 2017 com previsão para 3 de dezembro, é gasto total, essa reta final tem que ser faca na caveira. Vem comigo. Hoje a gente vai trazer para vocês nesse vídeo a história das constituições republicanas brasileiras. Ele está previsto lá no seu edital dentro da parte de conhecimentos gerais, especificamente dentro da parte de história do Brasil. Porque eu acho essa matéria relevante para sua prova, porque ela tangencia outros tópicos dentro de história. Por exemplo, a Constituição de 1937 surge no contexto da Era Vargas. Então ela vai envolver não só o tema história das constituições, como o próprio tema da Era Vargas. Então isso ganha um peso para sua prova. Nesse espírito, o que eu preciso de vocês? Que vocês assistam o vídeo atentamente e façam um resumo com o histórico que eu vou trazer para vocês de cada Constituição e com os 5 pontos mais importantes que eu vou falar aqui. Você vai pegar esse esquema e vai ler na véspera da sua prova, ou 2 dias antes se você não curte estudar no dia anterior. Você vai perder 15 minutos, 15, 20 minutos e isso vai te dar um ganho muito grande, porque vai estar tudo muito fresco na hora da sua prova. Antes de iniciar propriamente as características de cada Constituição, é importante que eu diferencie para vocês o promulgar uma Constituição do outorgar uma Constituição. Uma Constituição é promulgada quando ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte, a qual é eleita pelo povo para, em seu nome, deliberar e criar uma nova Constituição. Perceba que o caráter democrático na origem do texto constitucional, pois sua formação se dá através de representantes do povo. Além disso, na maioria das vezes, seu texto vai refletir os valores predominantes daquela sociedade. Foram promulgadas as Constituições de 1891, 1934, 1946 e 1988. Em sentido oposto, a Constituição outorgada é imposta unilateralmente pelo governante, que não recebeu do povo qualquer legitimidade para criar aquela lei fundamental. Em regra, os institutos constitucionais são usados como instrumento de suporte ao regime totalitário e de repressão aos movimentos de resistência. Foram outorgadas as Cartas Constitucionais de 1824, 1937 e 1967. A primeira Constituição republicana foi a Constituição de 1891. O contexto histórico dela é o fim do Império de Dom Pedro II, a proclamação da República em 1889, é reunida uma Assembleia Constituinte em 1890 e finalmente em 1891 é promulgada a Constituição. E ela sofre forte influência da Constituição norte-americana de 1787. Eu vou falar rapidamente com vocês sobre a Constituição de 1824, que é a Constituição anterior à de 1891, ela é uma Constituição imperial, portanto não é republicana. Então, não cai na sua prova, mas como a Constituição de 1891 alterou alguns aspectos que vinham previstos nela, é importante que você os conheça, tá? Vamos lá, o sufrágio era censitário. O que é sufrágio, professor? É o direito a voto. Para você votar naquela época, você tinha que ganhar acima de determinada renda. Segundo, havia a previsão do poder moderador, que seria um quarto poder. A gente tinha o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que era concedido a Dom Pedro II e previa alguns mecanismos de intervenção nos outros poderes. Outra característica, o Estado era unitário, ele era centralizado, tanto politicamente quanto administrativamente. E o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana. Tudo isso vai ser mudado com a Constituição de 1891. Sufrágio universal direto. Professor, por que você botou aspas? Por que universal? Porque ainda não existia o voto feminino naquela época. Mas, em contraponto ao voto censitário anterior, da Constituição anterior, convencionou-se chamar de sufrágio universal. Porque ele acabou com aqueles limites de renda. Então você poderia votar, mesmo que você não ganhasse determinado limite. Não tinha mais isso. Acabou essa restrição ao voto. 2. O Estado passa a ser leigo, laico ou não confessional. O que é isso, professor? O Estado não tem mais uma religião oficial. A gente rompe com aquela tradição anterior. O Estado passa então a tratar todas as religiões de forma igual. Incentiva as religiões, mas todas de forma igual. Não há uma predileção, não há uma preferência por determinada religião. 3. É extinto o poder moderador. Não existe mais aquele poder de intervenção nos outros poderes. A gente passa a ter a tripartição clássica, que são executivo, legislativo e judiciário. 4. A gente passa a ser uma federação. A gente deixa aquele modelo de Estado unitário, centralizado política e administrativamente, e passa a ter uma autonomia nas províncias, nos governos locais. A gente descentraliza o poder. 5. Dentro dos direitos e garantias individuais, a gente passa a ter a proibição da pena de galés, que era uma punição prevista no período imperial, onde o condenado tinha que trabalhar forçadamente em obras públicas e com correntes atadas ao tornozelo. A gente passa a ter a proibição da pena de banimento e da pena de morte, salvo em caso de guerra nas previsões militares, como é o que é previsto hoje na nossa Constituição atual. Pela primeira vez, uma Constituição consagra o habeas corpus. Esses são os 5 pontos mais importantes da Constituição de 1891. Vamos para a seguinte. Já a Constituição de 1934 surge no contexto da Revolução de 30 e o fim da República Velha e da política do café com leite.
Em 1932 surge o Código Eleitoral, prevendo a justiça eleitoral, o sufrágio universal direto e secreto e o voto feminino. Essa Constituição é marcada pela influência das constituições sociais, com uma maior intervenção do Estado na economia, com maiores direitos sociais garantidos à população. Então, os 5 pontos mais importantes para você colocar no seu caderno. 1. Sufrágio universal direto e secreto. Lembra que tinha muito problema na República Velha com a questão do voto aberto? Então, isso acaba com o Código Eleitoral e é consagrado logo na Constituição seguinte, a Constituição de 34. 2. Voto feminino. Isso vem no Código Eleitoral de 32 e é consagrado na Constituição seguinte, a Constituição de 34. Então agora a gente fala no sufrágio universal, sem aquelas aspas lá da Constituição de 1891. 3. Você lembra que eu falei da influência das Constituições sociais? Então, aqui na Constituição de 34 vai ter previsão de direitos trabalhistas e uma valorização como um todo do trabalhador. 4. Pela primeira vez numa Constituição, são previstos remédios constitucionais do mandado de segurança e da ação popular. E por fim, 5. Ela foi promulgada por uma Assembleia Constituinte, o que traz um caráter democrático para essa Constituição de 34. Só que o que vai acontecer? O governo de Getúlio Vargas ele vai se endurecer. A gente vai entrar num período extremamente repressor e totalitário. Nesse contexto surge a Constituição de 1937. Contexto histórico é o contexto do Estado Novo. Tinham sido extintos os partidos, o Congresso Nacional foi fechado, foram suspensas as eleições, a concentração do poder em torno da figura de Getúlio Vargas. O texto constitucional é extremamente fascista, por isso ela foi apelidada de Constituição Polaca, por conta da influência da Constituição polonesa, que é fascista. Então vem comigo para os 5 pontos. 1. Ela foi outorgada por Getúlio Vargas. 2. Ela traz previsão de diversos mecanismos de intervenção nos outros poderes. 3. Houve um enfraquecimento nos direitos, liberdades e garantias. Por exemplo, o exercício do direito de greve foi proibido. 4. Foi instituída a censura prévia à imprensa, ao cinema, ao teatro e ao rádio. 5. Além daquele caso de crimes militares, a pena de morte foi estendida para crimes políticos e homicídio por motivo fútil. Posteriormente, os militares vão tirar Vargas do poder, marcando assim o fim do Estado Novo. A Constituição de 1946 surge então num contexto de repúdio ao totalitarismo. Então os 5 pontos da Constituição de 1946 que você vai levar para sua prova são: 1. Ela foi promulgada por uma Assembleia Constituinte. 2. Ela tentou conciliar princípios liberais com as novas conquistas sociais, equilibrando a livre iniciativa com a justiça social. 3. Pluralidade de partidos políticos. 4. Reforço da federação, concedendo maior autonomia a estados e municípios, descentralizando o poder. 5. Dentro da previsão de direitos e garantias, o retorno do mandado de segurança e da ação popular, a proibição das penas de banimento, confisco, caráter perpétuo e de morte, e a garantia do direito de greve. Já a Constituição de 1967, ela surge no contexto que João Goulart assume o governo com a renúncia de Jânio Quadros, só que pela ameaça comunista e por João Goulart ter forte ligação com a esquerda, os militares dão um golpe em 1964 e instauram uma ditadura militar no Brasil. Então as 5 características da Constituição de 67. 1. Nós fomos formalmente uma federação. Por que formalmente? Porque na prática o poder era centralizado, mas em teoria a Constituição previa uma federação. 2. Formalmente havia uma tripartição de poderes. Por que formalmente? Porque havia na previsão da Constituição do poder executivo, legislativo e judiciário. Só que na prática o executivo era muito mais forte que os outros e tinha diversos mecanismos de intervenção nos outros poderes. Por isso, formalmente. 3. Havia na Constituição a previsão de diversas formas de suspensão dos direitos políticos. 4. A Constituição confirma os atos institucionais anteriores. O que era isso, professor? Eram normas baixadas pelos militares. Eram normas supremas. Elas não submetiam nem mesmo à Constituição. 5. Em 1968, é decretado o AI-5, um dos piores atos institucionais da ditadura militar. Ele previa que o presidente poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, ele poderia intervir em estados e municípios, ele poderia cassar mandatos eletivos, suspender direitos políticos por 10 anos. Além disso, estava suspensa a possibilidade de habeas corpus em crimes políticos contra a segurança nacional ou a ordem econômica e social. 2 anos mais para frente, ainda na ditadura, surge a Constituição de 1969. Há uma polêmica se ela é realmente uma Constituição ou não. Há doutrinadores que entendem que não é uma Constituição, é simplesmente uma emenda. O nome dela é Emenda Constitucional 1 de 1969, mas predomina na doutrina que ela tem um caráter constitucional sim, porque ela tem um conteúdo inovador, ela tem previsões extensas. Se você for olhar, o texto dela é igual a uma Constituição, mas há divergência, e se cair na tua prova, já teve questão da VUNESP assim, em prova para PM. Então, se cair na tua prova que tinha divergência, que tem divergência sobre se é ou não uma Constituição, tá certo, tá? Isso é uma afirmativa correta, tem divergência sim. Então, os 5 pontos mais importantes. 1. Ela confirmava os atos institucionais anteriores. Agora, a partir do 2º ponto, foram emendas que foram sendo adicionadas ao texto da Constituição, ao texto originário da Constituição de 69.
O ponto 2 é a instituição de senadores biônicos. O que era isso, professor? Eram senadores que não eram eleitos pelo povo, e sim por um colégio estadual, pelo partido governista, basicamente. 3. O mandato presidencial passa a ser de 6 anos. 4. No chamado pacote de junho de 1978, é revogado o AI-5 e são suspensas as medidas de cassação de direitos políticos com base nele. E 5, finalmente, a impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional pelo presidente da República. Com o fim da ditadura, redemocratização do país, surge a Constituição de 1988. Ela sofre forte influência das constituições sociais, aquela mesma esqueminha de equilibrar princípios liberais com justiça social. Então, os 5 pontos da nossa Constituição atual, a Constituição de 1988. 1. Ela é chamada de Constituição Cidadã, não só pela ampla participação popular nas deliberações da Assembleia Constituinte, mas também porque em todo o seu texto você percebe uma busca incessante pela efetivação de direitos de cidadania. 2. A tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e eles são independentes e harmônicos entre si. 3. Previsão da federação. Há uma forte autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 4. Foi previsto um plebiscito, uma consulta à população, para definir a forma de governo e o sistema de governo. Ficou estabelecido que o Brasil se constituiria em uma república e o sistema de governo seria o presidencialismo. E por fim, a Constituição traz um amplo rol de direitos e garantias, dentre os quais o fim da censura prévia, a previsão dos remédios constitucionais, o mandado de injunção, o mandado de segurança coletivo, o habeas data. Ela traz um capítulo próprio só sobre o meio ambiente e além de tornar a tortura e o racismo como crimes inafiançáveis. Bem, foi isso, galera. Estudem isso aí, façam um resumo e leiam um pouquinho antes da prova, beleza? Tem probabilidade grande de cair na prova de vocês. Um abraço, valeu!